Pegadinha, sorvete, chiclete, sanduíche, chocolate, paçoca, mariola, quindim, frumelo, doce de abóbora com coco, bala, juquinha, algodão, doce, manjar. Pequenininhos, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Estamos iniciando mais uma videoaula e hoje da disciplina de português. Então pega o seu material, escreve o cabeçalho, não esquece a data de hoje, que é 6 de julho de 2020. E aí depois você vai colocar livro de português, páginas 112 até 114. Bom, meus amores, depois de um tempo, vendo novos conteúdos, aprendendo coisa nova, trocando experiências, chegou o dia da gente rever tudo isso que a gente aprendeu nesse período. Então a tia quer que vocês abram o caderno, o livro na página 112, que nós vamos iniciar lendo um pequeno texto. E depois que a gente acabar essa leitura, nós vamos praticar. Então vamos lá? Naquela manhã, a centopeinha acordou muito cedo. Era dia de comprar sapatos e ela gostava muito de fazer compras. Levantou, arrumou a sua caminha e foi para a sala tomar café. Sua mãe já tinha arrumado a mesa. O café estava quentinho e havia uns bolinhos de que ela gostava muito. Menina, ande logo, senão vamos chegar muito tarde e não vai dar tempo de comprarmos todos os sapatos de que precisamos. Dona Centopeia e sua filha pegaram os seus chapéus e suas sombrinhas porque estava um sol muito forte e saíram. Bom, meus amores, agora vamos praticar. Letra A. Quais são os personagens dessa história? E aí, como resposta, vocês vão colocar o nome dos personagens que aparecem nesse pequeno texto que nós acabamos de ler, tá bom? Na letra B, vocês vão ter que marcar o X na resposta que representa em que parte do dia a história passa. Então, se a história passa de manhã, você marca na opção que fala de manhã. Se passa na parte da tarde, você marca na opção que fala na parte da tarde. E se passa à noite, você marca na opção que diz que passa na parte da noite, tá bom? Já na letra C, vocês vão ligar os desenhos aos quadrados, né, as perguntas que o desenho corresponde à resposta. Então, vamos lá. Cada perguntinha dessa tem uma resposta em forma de desenho. Vocês vão ligar a resposta certa, tá bom? Primeira pergunta. O que a centopeinha comeu no café da manhã? E aí vocês vão observar o desenho e vai ligar o desenho à pergunta, tá? O desenho da resposta à pergunta. Por que os personagens levaram chapéus e sombrinhas? E aí você vai olhar os desenhos e vai levar a pergunta à sua resposta, tá? Vai ligar a pergunta à sua resposta. O que a centopeinha e sua mãe iam comprar? A mesma coisa. Vai ligar a pergunta à sua resposta. Agora nós vamos para o segundo exercício, aonde vocês vão pintar no texto uma frase que começa com travessão e termina com ponto de exclamação. Vamos lá? Vocês vão observar aqui no texto, lembrando que travessão... Deixa a tia pegar um... Lembrando que travessão é aquele sinalzinho grande assim. E o ponto de exclamação é esse aqui. E aí vocês vão observar lá no texto e vão pintar essa frase, ok? Número 3. Numere as frases de acordo com o tipo. Número 1, afirmativa. Número 2, exclamativa. Número 3, interrogativa. E aí vocês vão numerar de acordo com essa coluna, tá? Primeira frase. Como sua filha está bonita?
Se essa frase for uma frase interrogativa, você coloca lá no quadradinho o número 3, por exemplo, tá bom? Aí a segunda frase, já tomou café? Se essa frase for uma frase afirmativa, você coloca o número 1. O café estava quentinho. Se essa frase for, por exemplo, exclamativa, você coloca o número 2. Entenderam? Vamos agora para o 4. Complete o quadro. No primeiro quadro, vocês vão fazer a separação de sílaba, tá bom? E aí vocês vão separar as sílabas das 3 palavras, café, sábado e sapatinho, no primeiro quadro. No segundo quadro, na segunda coluna, vocês vão colocar o número de sílabas que tem cada palavra, tá? Depois vocês vão fazer a classificação, já na terceira coluna. Então, vocês vão fazer a classificação dizendo se é de sílaba, se é polissílaba, se é monossílaba ou se é trissílaba, tá bom? Depois vocês vão colocar, na quarta coluna, vocês vão colocar a sílaba tônica de cada palavra. Lembrando que sílaba tônica é aquela sílaba mais forte, né? A sílaba que sobressai na pronúncia da palavra. E por último, vocês vão classificar a sílaba tônica em oxítona, paroxítona ou proparoxítona, tá bom? No quinto exercício, copie as palavras do quadro na coluna correta, acentuando-as. Então, nós temos sinônimo, árvore, Atlântico e sílaba. E aí temos um quadro com 2 colunas. Na primeira coluna, vocês vão colocar as palavras proparoxítonas com acento circunflexo. Qual é o acento circunflexo, tia? Lembrando, o acento do vovô. No segundo quadro, proparoxítona com acento agudo. Qual é o acento agudo? O acento da vovó, tá bom? Agora nós vamos para o 6º exercício e último. Complete cada espaço com um substantivo. Depois, escreva no quadrinho se o substantivo é próprio ou é comum. Então, são 2 frases. A primeira frase, essa, pontinho, pontinho, é nova. E aí, vocês vão colocar um substantivo. Pode ser um substantivo próprio, pode ser um substantivo comum. E aí, no quadradinho do lado, você vai dizer se você usou um substantivo próprio ou se você usou um substantivo comum. Na letra B, a mesma coisa. Pontinho, pontinho e pontinho, pontinho são professores. E aí, você vai dizer se você usou um substantivo próprio ou comum no quadradinho do lado. Bom, meus amores, agora que vocês já ouviram a explicação dessa atividade, mãos à obra que na continuação eu trago a explicação da página 114. Vamos lá? Continuando, amores. Você sabia que existe... Opa, esqueci de ler o título, né? Protegendo os animais. Continuando, meus amores, página 114. Protegendo os animais. Você sabia que existe uma Declaração Universal dos Direitos dos Animais? Ela foi criada em 1978 com o objetivo de estabelecer os direitos de animais silvestres e domesticados. Leia abaixo alguns pontos dessa declaração. Número 1. Todos os animais têm o mesmo direito à vida. Número 2. Todos os animais têm direito ao respeito e à proteção do homem. Número 3. Nenhum animal deve ser maltratado. Número 4. Todos os animais silvestres têm o direito de viver livres no seu habitat. E aí, o que isso quer dizer? Está defendendo, né? Está dizendo que todos os animais, por exemplo, os passarinhos, as araras,
elas devem viver livre no seu habitat natural, ou seja, na sua casinha, no local que ela nasceu para viver. Continuando. Número 5. O animal que o homem escolher para companheiro não deve nunca ser abandonado. Ou seja, na decisão de adotar um bichinho, você tem que ter muita certeza da decisão que você está tomando, da escolha que você está fazendo. Por quê? Porque você está se comprometendo a cuidar desse bichinho até o último suspiro dele. Então, por exemplo, se você adotou um cachorrinho e aí você vai se mudar para um outro lugar, esse cachorro ele faz parte da sua família. Então você tem que escolher, quando você vai escolher um lugar para morar, você tem que pensar nele sim. Você não pode deixar ele para trás, tá? Vamos lá, continuando. 6. Nenhum animal deve ser usado em experiências que lhe causem dor. Ou seja, o que isso quer dizer? Por exemplo, às vezes, né, tem pessoas que treinam os seus animais para poder participar de briga, principalmente se for cachorro, né? Cachorro como Pitbull, que é uma raça muito forte. E aí, ela treina essa criança, ela treina esse bichinho, esse cachorro, para participar de briga. E essa experiência causa dor, né? Porque brigar não é legal, não dói brigar. A mesma coisa acontece, às vezes, para disciplinar o cachorro. Lembra daquele textinho que nós lemos do Buscapé? Lembra da história do Buscapé? Que o dono dele queria encontrar alguém para cuidar dele. E aí o domador do circo disse que de vez em quando batia para eles poderem aprender a lição. Então, isso não é legal. Vamos lá. 7. Todo ato que põe em risco a vida do animal é um crime contra a vida. Ou seja, todos os animais que têm a sua vida, né, colocada em risco é considerado crime. 8. A poluição e a destruição do meio ambiente são consideradas crimes contra os animais. Por quê? Porque nós temos muitos animais que vivem no meio ambiente, que é a sua casinha, o seu habitat natural. 9. Os direitos dos animais devem ser defendidos por lei. 10. O homem deve ser educado desde a infância para observar, respeitar e compreender os animais. Agora, por último, meus amores, vocês vão pegar o caderno de vocês, né? E vão colocar aí, fazer um quadro ilustrando o que, ao seu ver, é direito do animal, né? Você pode ilustrar como forma de desenho, ou você pode listar, né? Fazer uma listinha do que você acha que é direito do animal, né? E isso independe se é gato, cachorro, do animal em geral. Antes da gente botar as nossas mãos em obra, né, para poder fazer, a tia quer fazer uma pergunta para vocês. O que você pensa dessa declaração? Você acha que tudo isso que a gente acabou de ler está certo ou está errado? E depois, eu quero saber se você já viu, se você já presenciou alguém desrespeitando o direito de algum animal. Batendo, maltratando, deixando o animal com fome, por exemplo. E aí, se isso já aconteceu, você pode colocar a resposta no seu caderno, relatando um pouquinho de como foi e se você fez alguma coisa para poder impedir essa situação ou se você só ficou, né, naquele momento, você só pôde ficar olhando, tá bom? Então, meus amores, agora sim, mãos à obra, que eu vou trazer a correção no próximo vídeo. Pequenos, vamos às respostas da página 112 e as respostas da página 113. Número 1, letra A. Quais são os personagens dessa história? Os personagens da história são a Dona Centopeia e a Centopeinha, sua filha. Letra B. Em que parte do dia se passa a história? A história se passa de manhã,
Então, marcou certo quem marcou de manhã. Letra C. Responda as perguntas ligando-as aos desenhos adequados. A centopeinha comeu no café da manhã bolinhos com café. Então, é a última figura. Para ligar a primeira pergunta à última figura. Por que os personagens levaram chapéus e sombrinhas? Porque o sol estava muito forte. Então, a segunda pergunta nós vamos ligar ao sol. O que a centopeinha e sua mãe iam comprar? Elas saíram para comprar sapatos. Então, a figura dos sapatos. No segundo exercício, vocês tinham que pintar no texto uma frase que começava com travessão e terminava com ponto de exclamação. E a frase é: menina, ande logo. Ela está no terceiro parágrafo. Número 3. Numere as frases de acordo com o tipo. Número 1, para a frase afirmativa. Número 2, para a frase exclamativa. E número 3, para a frase interrogativa. Primeira frase. Como sua filha está bonita? É uma frase exclamativa. Então, acertou quem colocou o número 2 no quadradinho. Já tomou café? Pelo sinal de interrogação, nós já sabemos que é uma interrogativa. Então, acertou quem colocou o número 3 no quadradinho. O café estava quentinho. É uma afirmação. Então, acertou quem colocou o número 1 no quadradinho. No exercício 4, vocês tinham que completar o quadro. Primeira coluna, fazer a divisão de sílabas. Segunda coluna, número de sílabas. Terceira coluna, classificação em monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Na quarta coluna, sílaba tônica. E na quinta coluna, classificação. A tia colocou a resposta aqui no quadro para vocês, ó. Então, vamos dar uma olhada. Primeira, divisão da palavra café. Número de sílabas, 2. Classificação, dissílaba. Sílaba tônica, fé. Classificação, oxítona. Por que oxítona? Porque a sílaba tônica está em última posição. Vamos agora à palavra sábado. Número de sílabas, 3. Classificação, trissílaba. Sílaba tônica, sá. Classificação, proparoxítona, porque a sílaba tônica está em antepenúltima posição. Sapatinho, número de sílabas, 4. Classificação, polissílaba. Sílaba tônica, ti. Classificação, paroxítona, porque a sílaba tônica está em penúltima posição. Meus pequenos, agora nós vamos ao quinto exercício. Copie as palavras do quadro na coluna correta, acentuando-as. Proparoxítona com acento circunflexo. As palavras que vão estar nesse quadro são sinônimo e atlântico. Sinônimo e atlântico. As proparoxítonas com acento agudo, as palavras são árvore e sílaba. Árvore e sílaba. O sexto e último exercício vocês tinham que completar, vocês tinham que completar a frase da letra A e da letra B usando substantivo próprio ou comum. E no quadradinho ao lado, vocês tinham que informar qual tipo de substantivo vocês usaram, se foi próprio ou se foi comum. Na letra A, eu respondi assim: essa menina é nova. Então, o substantivo que eu usei foi o substantivo comum, menina. Letra B, Iana e Carolina são professoras. Iana e Carolina são professoras. E a resposta do substantivo é próprio, substantivo próprio. Tá bom, amores? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fiquem com Deus. Eu deixo aqui o meu grande beijo. Eu volto no próximo vídeo trazendo mais conteúdo para vocês. Tchau!